Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast da Clínica Colpogini. Vamos iniciar essa primeira temporada falando com os nossos colaboradores, que são os médicos que estão atuando dentro da Colpogini e que já têm um turno lá na clínica. Eu sou Juliana Cavalcante Grise, sou médica ginecologista, especialista em HPV e CEO da Clínica Colpogini. Vou iniciar, então, aqui com a Fernanda Moura Victor, ela que é endocrinologista e atende nas quintas à tarde na Clínica Colpogini. Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast da Colpogini e eu quero que você se apresente. Obrigada pelo convite, Ju. Eu me chamo Fernanda Victor, sou endocrinologista, estou contribuindo recentemente lá na Colpogini e é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, Colpocast, tá? Eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, em seguida fiz residência, especialização em endocrinologia e tenho particularmente um fascínio pela saúde da mulher, então isso acaba que nos aproximou. E se a gente trabalhou junta, né, Fernanda, numa outra clínica, trabalhamos juntas e aí nos identificamos muito rapidamente, né? A gineco que tem essa parte também da endócrina, a gente é obrigada a estudar os hormônios também, porque tem muitas coisas que entram em interface, né? Com certeza. E a endócrino cuida, mas a gineco acaba sendo a porta de entrada, né? E é ideal que a gente ande aí de mãos dadas para contribuir com o paciente, para conseguir realmente controlar essas afecções mais comuns que ocorrem nas mulheres. Eu acho que, de repente, a mais comum que realmente faz essa interface entre a gineco e a endócrina, eu acho que é a síndrome dos ovários policísticos mesmo, né, Fernanda? Sim. Fala um pouquinho pra gente, porque tem muita dúvida nessa parte. Eu vejo paciente entrando no consultório com 14, 15 anos já com diagnóstico de SOP. E ainda quando o eixo está totalmente imaturo, né? A gente sabe que os primeiros 2 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, é um período de muita imaturidade, né? Do eixo, que vai fazer toda essa questão da regularidade menstrual. Então, além disso, é muito comum a presença de cistos ovarianos nesse período. Então, é feito esse diagnóstico de forma equivocada, ou às vezes só por esse critério de cisto ovariano, enquanto as pacientes geralmente não apresentam todos os outros critérios que exigem para que a gente feche esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Tem um médico que é ginecologista e ele, né, se aprofundou muito nessa parte da SOP. Sim. E eu acabei também pegando o gancho nele, estudando bastante essa parte de SOP também, que é o que ele fala, que alguns estudos, que eu também vi, foi que a gente não deve dar o diagnóstico antes dos 20 anos. Uhum. Não é isso? Depois dos 20 anos, quer dizer, o tanto de paciente que fica taxada de uma vida inteira, né? De SOP de 15, 16 anos e assim, taxada a usar anticoncepcional, né, Nanda? Exatamente. E aí é bem isso, assim. Tem esse primeiro período que é de muita imaturidade do eixo e realmente os primeiros 8 anos ali até 10, por isso que ele coloca, né, abaixo de 20 anos. Uhum. Porque ainda está tendo uma fase de amadurecimento, né, de todo o sistema reprodutivo. Então não dá para a gente fazer esse diagnóstico de uma forma tão prematura. Precisa realmente um acompanhamento. Por isso que a gente acaba, a mulher já na idade reprodutiva, lá na frente, reavaliando esses critérios. Uhum. Será que realmente teve esse diagnóstico correto lá atrás? Quando a gente vai refazer e pesquisar, não, isso aí você não tem SOP. Você não tem SOP. Talvez você tivesse ali um cisto ovariano, né? Uma coisa isolada, né? Uma acne que acontece muito no período da adolescência. Comum, enfim, né? Que é comum, né? Então, isso realmente a gente não consegue determinar nesse período. Só o acompanhamento que vai definir. E também, Fernanda, fala um pouquinho pra gente sobre qual que é a base do tratamento da SOP, porque até um tempo atrás, né, os ginecologistas principalmente tratavam a SOP anticoncepcional, né? Anticoncepcional e, não, quanto tempo eu tenho que tomar, doutor, anticoncepcional? A vida toda, né? Fala um pouquinho pra gente, então, qual é a base do tratamento da SOP? Pronto. Hoje a gente sabe que a SOP, por ser uma síndrome metabólica, né, que tem a base dela
é um aumento, né, dessa resistência à insulina. Então, ela tem uma base metabólica. Não adianta a gente fazer o anticoncepcional. Claro que ele pode ser utilizado para uma melhora de sintomas, regularidade menstrual, acaba ajudando no controle de acne, de oleosidade. Mas a base do tratamento da SOP é a mudança do estilo de vida. Então, se o paciente não faz isso, né, não tende a buscar uma alimentação menos inflamatória, com a redução de carboidrato, não tem um estilo de vida que tem uma regularidade na atividade física, não tem jeito. Ela não vai estar tratando, de fato, a síndrome dos ovários policísticos. Ela vai estar ali controlando um pouco os sintomas. Isso, e acaba que mascara, a paciente não consegue menstruar, né, satisfatoriamente para o anticoncepcional e continua, volta a irregularidade, volta longos períodos sem menstruar, né? E para a gente, gineco, isso impacta muito. Quando a gente passa mais de 6 meses sem menstruar, a menina média a longo prazo já tem um risco maior de ter câncer de endométrio. Né? Então, isso já vem impactar a gente da gineco com câncer de endométrio, que está entre as 10 primeiras causas de morte da mulher, né? Verdade. Então, é investir mesmo em musculação e uma boa nutricionista, né, Nanda? Boa nutricionista. Isso é a base e hoje é o tratamento de escolha. Se você for pegar qualquer diretriz, tanto as nacionais como as internacionais, é o pilar, a base do tratamento é a mudança do estilo de vida. Claro que a gente pode entrar ainda com algumas outras medicações que atuem nessa resistência à insulina, né? Porque de repente você pega uma paciente que ela não tem interesse de contracepção. Às vezes o anticoncepcional ele entra aí como um coadjuvante porque a paciente realmente eu não quero engravidar, né? Eu tenho ali um método contraceptivo e vou fazendo as outras. Mas é importante a gente reforçar que aquilo não é a base do tratamento. Você pode até usar. E em algumas situações a mulher até quer engravidar. E aí? Vai parar Como é que eu vou dar um anticoncepcional para uma mulher que quer engravidar? Exatamente. Né? E o que seriam as indicações para essas mulheres que querem engravidar, que não têm interesse em contracepção? Qual que seria a indicação fora a mudança de estilo de vida que a gente já viu que é necessária? Né? Pronto, então a gente tem algumas medicações que atuam nessa resistência insulínica. Então a mais utilizada, que foi mais estudada na SOP, a gente tem tanto a metformina, como também pode ser utilizada a pioglitazona, que é uma medicação que é esquecida em algumas situações, mas que pode ser feita sim. E atua melhorando essa E esse medicamento é oral? Porque a metformina a gente sabe que é oral, né? Sim, que é aquela mesma do tratamento da diabetes. Exatamente. E essa segunda também é para diabetes? Essa segunda medicação também é utilizada e são medicações orais, tanto a metformina como a pioglitazona. Além disso, a gente reforça a questão do controle do peso corporal. A gente sabe que a SOP também está muito relacionada ao aumento do peso e ao aumento dessa resistência à insulina. Então, a gente acaba tratando outras comorbidades. Quando há um controle do peso, então, às vezes a gente precisa entrar com medicações aí anti-obesidade para regular e ajudar nesse controle de resistência. Perder peso, não é isso? Exatamente. Porque tem muita associação, né, da SOP com sobrepeso, com obesidade. E o minoxidil, Fernanda, onde é que entra nisso aí? Porque o minoxidil é um suplemento, né? E aí o pessoal tá falando muito que o minoxidil ele ajuda também. Alguns estudos dizem que ele dá uma melhorada na resistência insulínica. Pacientes que têm uma assim, vamos dizer, muito efeito gastrointestinal com a metformina, né? É realmente uma opção o minoxidil? Ele pode ser considerado, mas ainda tem uns estudos bem controversos em relação ao minoxidil. Claro que você pode fazer. Em relação à intolerância gastrointestinal, que está muito associada à metformina, a pioglitazona já não traz isso. Um efeito que a gente tem em relação à pioglitazona é retenção hídrica. Então, muitas das mulheres já ficam ali. Claro que não é uma retenção absurda, mas é um problema ali, é um efeito adverso que pode. E qualquer retenção, né, Fernanda, nesse período de perda de peso, acaba que a mulher fica, poxa, eu tô tomando um medicamento que vai reter um pouquinho ali, dar um edema. E é onde tem um pouco a resistência. Mas, assim, não é uma retenção tão extrema, não é uma quantidade absurda. E você, claro que você vai avaliando. Né?
Então, Então, mas a o paciente minoxidil pode ser considerado também como pode ser uma assim, terapia como um adjuvante, auxiliar, né? auxiliando nesse processo. Maravilha. Então quer dizer que eu Tá. posso botar, por exemplo, a metformina, por exemplo, com o Com minoxidil. minoxidil. Qual é o tempo de reavaliação da SOP? Olha, geralmente a gente avalia aí, questão de estilo de vida de 3 a 6 meses, Uhum. né? E fica acompanhando essa paciente, porque lembre-se que se 80% tem essa base, o acompanhamento e os cuidados aí é para uma vida inteira, né? Uhum. Eu mudaria aqui assim, não é um anticoncepcional para a vida inteira, Uhum. mas é esse acompanhamento e esse cuidado, essa atenção com o estilo de vida para o resto da vida. Exatamente, exatamente. Para o resto da vida. Maravilha. E as pacientes que têm SOP são magras, que é um problemão, né? A gente vê que a paciente tem ali um hirsutismo, que é um aumento de pelos. Sim. Vê que a paciente tem uma acne, ali a acne mais do adulto, né? Aquela acne após os 20, 22 anos. E tem uma amenorreia, e é magra. Que a paciente que é obesa, tem um sobrepeso, né? Vamos diminuir o peso e tudo, que a gente consegue. Mas e o magro? Como é que a gente consegue controlar uma paciente com SOP magra? Então, a gente tem essas outras ferramentas aí. A gente não vai atuar nesse controle estrito do peso. Mas será que ela está fazendo o básico bem feito, né? Do estilo de vida? Será se os outros fatores estão sendo contemplados devidamente? E também tem a falsa magra, né? Aquela que magra. é magra esteticamente, mas ela tem mais massa gorda, mais gordura do que músculo, né? Então a gente chama ali, brincando de falsa magra, tudo né? Fake. Tudo fake. Quando a gente faz a composição corporal, que vai avaliar essa paciente, é um percentual de gordura bem elevado. Bem elevado. E acaba que fica uma paciente que tem que perder massa gorda. Exatamente. Né? Então entra aí na mesma linha. Ela tem que perder a massa gorda e ganhar a massa magra. E não pode emagrecer. Ela tem que fazer essa substituição, essa troca. Eu tenho o grande desafio de SOP no consultório ginecológico, para mim, é a SOP da magra. A magra, para mim, ela dá muito trabalho. Por quê? Porque não é simplesmente, vamos perder peso, né? Tem que ter, aquela paciente, ela tem que realmente fazer o exercício físico, a musculação, e tem que ter uma excelente nutricionista. Porque acaba que a parte nutricional, ela vai suprir muito, né? E olha, aí seria uma... interessante ver a questão da pioglitazona em algumas situações. Porque o peso não vai ser um problema. Né? Já que ela reter um pouquinho é até bom, né? Não seria esse problema e a medicação seria bem. E ela é mais bem aceita da questão da náusea, do mal-estar. Não tem essa intolerância. Assim, a gente não vê, nem nos estudos, nem na prática, tem uma tolerância bem melhor. E até esquecida. É uma medicação que a gente usa também na esteatose hepática. Tá? Olha só. E assim, tem respostas muito boas em relação a essa redução da resistência à insulina. E às vezes é esquecida. Ficou tanta questão da metformina, né? E agora, com muitos colegas botando essa questão do minoxidil, acaba que a gente fica meio, poxa, não tem opção. Mas olha aí como a interface aí, a gente descobre outras coisas. Você coloca um anticoncepcional que tem uma ação ali mais diurética, sabe? E uma droga antiandrogênica, uma progesterona antiandrogênica, e você associa uma pioglitazona. Você vai minimizar esse efeito colateral e vai beneficiar a paciente. Agora, a metformina realmente a gente prioriza na situação da paciente que tem o desejo de gestar. Mas é contraindicado a outra? A outra a gente não recomenda. Não recomenda. Tá? Mas digamos, nesse caso aí de uma paciente, uma falsa magra. Que a gente tem. Tá ali lutando para ganhar massa magra, perder gordura, de repente é uma opção que a gente pode considerar. Maravilhoso. Porque minhas atitudes eram, vamos procurar uma excelente nutricionista. Também. Vamos fazer uma musculação. Também. E tenho conseguido com o minoxidil, mesmo tendo esses dois lados aí. E aí, geralmente, tenho controlado aí nesse período de 3 meses, peço para retorno 90 dias mesmo, para ficar dando esse apoio aí, né? Porque às vezes a paciente, 6 meses, ela se sente muito solta, né?
Eu sempre coloco 3 a 6 meses, mas você vai vendo a leitura do paciente, né? Se aquele paciente que está realmente colaborando, está aderindo, aí você pode soltar um pouco mais. Você vê que tem uma resistência maior no tratamento, em adesão, aí você traz um pouco mais para perto. Tá? Mas aí pode ser feito. Maravilha. Fernanda, vamos falar um pouquinho de climatério, né? Que é outro assunto que agora eu estou me interessando muito, viu, Fernanda? Porque eu estou em período climatérico, viu? Ou o quê? Totalmente. Vamos explicar aí pro pessoal o que é a diferença de menopausa para climatério. Porque pronto, a doutora já está sem menstruar, mas não estou, gente, eu estou menstruando, viu? Mas eu estou em período climatérico, que aí agora a Fernanda vai dizer um pouquinho a diferença. Na verdade, existe muito essa confusão. E aí as pacientes não entendem. O climatério é um período muito mais extenso. Tá? Então, a gente é também chamado de perimenopausa, porque ele pega anos que antecedem a menopausa, que é exatamente a ausência da menstruação, a parada definitiva, e ainda pega um período pós-menopausa. Então, ela pega ali aquele estado antes e depois da menopausa. Que a menopausa seria a parada definitiva dos ciclos menstruais. Que a gente só faz o diagnóstico de uma forma retrospectiva. Quando a paciente completa ali os 12 meses sem menstruar, aí a gente realmente bate o martelo. Mas ali os 40 mais. Os 40 mais. Os 40 mais já começam a ter alguns sintomas, né? Ali o climatério geralmente se inicia por volta dos 45, mas a gente tem visto alguns estudos mostrando essa ideia de que eu não me sinto mais a mesma, né? Tem algo acontecendo, eu tô ali com o meu ciclo menstrual regular, mas tem alguma coisa diferente que a gente não sabe explicar. Né? E em alguns momentos a gente precisa fazer alguma intervenção mesmo antes. E essas mulheres do climatério, Fernanda, olha, veja só. Será que você já teve alguma tia que era aquela tia triste? Sim, claro. Não é? Aquela tia triste. Aquela tia que você ia pra casa dela, aquela tia que ficava no cantozinho triste. Era o quê? Eram pacientes climatéricas. Pacientes mal compreendidas, né? Que não tinha aquele apoio, aquele aconchego, nem da família. E nem da parte dos médicos, né? Então, era um tabu, não podia nem falar. Tabu? Não. Nem falar. Nem falar que, nossa, falar menstruação era uma coisa, né? Problemática. Então, hoje em dia, né, eu olho para essa tia idosa, sabe? Eu olho, poxa, tia. Já tem a simpatia. Né? Assim, tia razão, né? Poxa vida, era uma tia que era mal compreendida, né? Então, ela passou por esse período do climatério toda sozinha. E hoje, com a evolução, com os ginecologistas, com os endócrinos, não há mais motivo para as mulheres em período climático passarem por isso sozinhas. Exatamente. Né? Não há mais motivo, porque hoje já estão as coisas muito mais claras, a gente já tem bem mais estudos, já tem bem mais segurança. Né? Com certeza. Eu acho que deu uma problemática, Fernanda, foi aquela história do WHI, viu? Foi. Aquilo ali... 2002, o WHI marcou. Porque teve uma repercussão midiática muito negativa. Demais. As pacientes foram mal selecionadas. Explica um pouquinho, o que é o WHI? O WHI foi um estudo que apavorou todo mundo. Na realidade, o estudo mostrou que aumentava muito o risco de câncer, de doenças, né, cardiovasculares de uma forma geral. Então, isso teve uma repercussão, um impacto muito negativo, porque ficou todo mundo com medo de usar hormônio. E assim, tanto a faixa etária de pacientes do WHI, né, que tiveram essas repercussões negativas, eram pacientes mais idosas, como também foram utilizados outros hormônios sintéticos, que hoje em dia não são as formulações que a gente tem como escolha. Gente, para vocês terem uma ideia, o WHI usou estrogênio equino conjugado. Equino conjugado. Que vem de éguas prenhas. Aí eles tiravam os hormônios daquelas éguas que estavam gestantes grávidas, né? Prenhas. Isso. E faziam nas mulheres, quer dizer, nada a ver com o que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje formulações bioidênticas de verdade seguras, que têm comprovação científica. Com eficácia. Né? Com eficácia e segurança. Né? Hoje em dia a gente tem uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, a SOBRAC, que ela rege tudo isso, né? Além que eu acredito que seja até um braço da Sociedade de Endócrino, né? A SOBRAC.
Sim, eu acredito Porque que tem, a tem sociedade a de endocrinologia. não Né? é? Ela se posiciona, a Sociedade Brasileira de Endócrino, e a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, também tem aquele. Endossa essa Exatamente, tem questão diretriz, de... tem tudo isso. Então, tem que ir para um gineco, para um É, endócrino especialista, realmente para ver se você está dentro da questão da janela de oportunidade, né? Quem são essas pessoas, Fernanda? Então, assim, que estão no sim, período climatério, que a gente pode pensar aí em fazer uma pronto. reposição hormonal. Olha, você falou bem, essa questão da janela de oportunidade. Então, as pacientes que, assim, mais se beneficiam da terapia de reposição hormonal são aquelas pacientes com menos de 60 anos e que tenham ali menos de 10 anos de menopausa, tá? Então, principalmente ali os primeiros 5 anos, tá, da menopausa. Então, são as mulheres que realmente têm benefício, inclusive com melhora redução de risco cardiovascular, melhora de massa óssea, né, efeitos também em relação à massa magra. Isso. Então, assim, são as pacientes que realmente, se a gente puder fazer, né, não houver nenhuma contraindicação absoluta para uso, deve ser feito e deve desmistificar, tirar o medo, que a paciente já vem com medo de usar o hormônio, né? Então, o hormônio é um aliado. Lembrando que a gente não vai usar doses cavalares de hormônio, a gente usa a menor dose possível, a menor dose necessária. Hoje a gente já tem formulações bem melhores, né? Realmente com hormônios que simulam os nossos hormônios fisiológicos, né? Que é a do bioidêntico, dos verdadeiros bioidênticos. Os verdadeiros bioidênticos. Tá? Esses são os verdadeiros. Então, a gente já prefere formulações mais tópicas, né? Então, a gente que já é tem da pele, né? a da pele, que tem a possibilidade do transdérmico gel, tem a possibilidade do adesivo. Então, assim, é uma praticidade. Então, você consegue dar qualidade de vida para essa paciente numa fase que é tão pouco compreendida. E que muda... mas são só ondas de calor. Não é só. Vai sentir para ver. Eu não cheguei lá ainda, mas vai sentir para ver. Então, assim, tem todo um espectro de sintomas, inclusive sintomas neuropsiquiátricos, né? Dessa questão da depressão, os lapsos de memória. Os lapsos de memória. Né? Cheguei na cozinha, esqueci o que vim pegar. E isso é transitório, né? Isso é transitório. Isso é transitório. Muitas vezes a mulher climatérica, ela até se sente mais indisposta do que mulheres mais velhas. Por quê? Porque as mulheres mais velhas já estão no platô, né? Exatamente. Mulheres com 70 anos, mulheres com 75 anos. Olha, eu digo que eu estou no período climatérico porque eu já estou na fase dos ciclos curtos. Que é uma das primeiras coisas que acontece é o ciclo ficar mais juntinho do outro, mais curto. E eu fui, Fernanda, no centro da cidade com minha sogra. Minha sogra, 80 anos, viu? Aquele calor, minha filha, aquela movimentação de gente. Eu disse, meu Deus, eu tô passando mal. A minha sogra, 80 anos. Que boa. Tu queres que eu pegue uma água pra tu? Eu disse, meu Deus do céu, minha sogra com 80 anos tem mais disposição do que eu. Por quê? Porque é um período de instabilidade, né? É o que a gente chama de transição menopausal. Minha gente vai passar. Vai passar. Mas vocês não estão sozinhas nesse período. Então, tem muito o que ser feito. Né? Dá para a gente dar mais qualidade de vida à mulher nesse período. E também fica muito parecido com a recomendação da SOP, porque a gente pede para as mulheres ter uma mudança de estilo de vida, ter uma excelente nutricionista e ter também a musculação. Não é aquela caminhadinha na pracinha, não é musculação. Vamos ganhar massa magra, né? Muito porque nessa transição também a gente tem uma mudança da distribuição de gordura corporal. Então elas chegam falando muito, doutora, aumentou minha barriga. Eu nunca tive barriga, de repente tá aqui. Porque existe essa mudança, né? E nesse período, quando há uma queda do estrogênio, nessa fase, que é uma queda bem significativa, há uma tendência a acumular essa gordura mais abdominal, que é a gordura também mais prejudicial, que volta àquela questão da SOP, que aumenta a resistência à insulina, risco de pré-diabetes, diabetes, risco cardiovascular, né? Então, acaba que a base também vai ser. A base também vai ser exercício físico e parte nutricional. Olha, né? eu sou um entusiasta, porque eu diria que praticamente todas as patologias que eu trato na endocrinologia
o pilar essencial é o estilo de vida. Olha só, Não tem jeito, não olha tem o tanto jeito. que teria benefício das pacientes realmente compreenderem o quão é importante uma musculação, né? É. Uma boa dieta com grãos, dieta com folhas, né? E legumes, verduras, não só aquelas básicas, mas os grãos realmente. Por exemplo, Sim. os fitoestrogênios, né? Que a gente consegue Você repor consegue pela alimentação, né? exatamente. Né? Aquela castanha de caju, a cúrcuma, que é um temperinho tão comum, Ali, né? E tem, a gente tem estudos que melhoram essa parte do mal-estar mesmo. Então, várias coisas que estão no nosso dia a dia, a gente pode acrescentar e pode, né, dar uma amenizada nesses sintomas. A musculação, né, aumentando ali o nível de serotonina ali na circulação sanguínea, né? O que for possível para ajudar, para agregar serotonina, endorfina. Então, é interessante. E, assim, a gente tem visto as mulheres com expectativa de vida aí se ampliando. E aí fica aquela questão. A gente sabe que a grande maioria vai ter a sintomatologia nessa transição menopausal. Mas existem algumas situações que ficam por anos, mais de 10 anos. E aí, faz o quê? Né? Então, até essa questão do tempo, você pode prolongar o tempo de reposição e sempre reavaliando. Né? Já tem estudo que mostra essa segurança de você prolongar por mais tempo, para que dê qualidade de vida a essa mulher. Porque com a expectativa próxima aos 80 anos, um terço, pelo menos, da vida, essa mulher vai viver na menopausa, pós-menopausa. Então, se puder, tem que tratar, gente. Tem que tratar e tem que manter ali o hormônio sem medo, né? Sem medo. E às vezes elas perguntam muito, e até quando? Eu digo, olha, precisa estar sendo supervisionado. Eu diria que até a próxima reavaliação. Até a próxima. Claro que a gente vai tentar retirar para focar naquele período de transição menopausal, tá? Mas a gente tem uma parcela menor de pacientes que persistem muito sintomáticas. Então, nesses casos, a gente, claro, vai ficar acompanhando mais de perto essa paciente e pode prolongar um pouco mais. E a Sobrac vai depender, individualizar, vai depender de cada caso. Isso, a Sobrac agora esse ano fez o consenso novo e botou que prolongou, né, de 60 para 65 anos. É por isso. Né, para justamente indo ao acompanhar essa expectativa, né, esse período que essas mulheres precisam de um suporte melhor. Porque tirar realmente de uma vez não dá. A mulher que tem onda de calor, isso interfere na relação dela com as pessoas, né? No trabalho. É uma pessoa que é ativa, né? No trabalho e com os filhos e com o marido e fica tendo ondas de calor, então realmente prejudica bastante, né? E quando a gente fala de reposição hormonal, é importante a gente alertar também que não é essa bomba de hormônios que a gente tem visto por aí, né? O protagonista do tratamento da reposição ainda é o estrogênio. Segue sendo. E a testosterona, né? Como é que entra nessa história? Porque a testosterona... olha a polêmica. Eu achei que eu ia embora sem polêmica. Polêmica. Fernanda, vamos falar da testosterona. Eu preciso que você fale da testosterona. Meu Deus. Pois é polêmico. Por quê? A gente tem uma indicação realmente formal de usar a testosterona em mulheres na pós-menopausa, quando há uma desordem do desejo sexual hipoativo. Que é isso, quando há uma disfunção sexual importante, né, relacionada nesse período de transição menopausal. Sendo que a gente vai sempre priorizar, otimizar níveis de estradiol, progesterona também para proteção endometrial, para depois pensar na reposição de testosterona. Lembrando que a libido feminina é multifatorial. Exatamente. Então, eu acho, é muito simplista você colocar a culpa ali, vai na testosterona, repõe essa testosterona que não vai ter para ninguém. Isso não mesmo. Poxa, se fosse tão simples, Se fosse tão simples. Então, quero agradecer, Fernanda, a você. Você foi maravilhosa aqui nessa noite. Obrigada. Sua participação foi excelente. Espero que você venha em outros programas, né, para a gente conversar discutir mais sobre os hormônios, sobre as polêmicas hormonais. Já vou estar mais ambientado. Com certeza, maravilhosa. Obrigada. Obrigada, viu? Beijo.